Escutem bem, assim como eu fiz a previsão pro Lucas, ex de Jojo Todinho, que ele iria dizer realmente que era homossexual e iria aparecer o caso dele com outro namorado, já apareceu aí. Esse homem que está com Ana Hickman, Edu Guedes, também vai assumir um relacionamento gay. Ai, que delícia! Ele que vive a bissexualidade há muitos anos, mas a família que é totalmente contra, né? Aí, como se diz, ele ser bissexual, gostar de homens e gostar de mulheres, e ele que vai viver uma grande paixão com outro homem. Esse fogo de palha dele com a Ana Hickman é só por ibope, só tá usando a moça ali, tá? Breve será terminado, tá? Esse relacionamento dele, e ele vai aparecer com outro homem aos beijos e abraços e assumindo um relacionamento verdadeiro. E Ana Hickman que irá pagar tudo que ela fez com o ex-marido dela. Comenta aí se você acredita ou não, hein? E olha só, quem diria, hein? Parece que temos uma revelação bombástica aqui dessa senhora que aparentemente deve ser alguém que se diz com poderes sobrenaturais, tipo Mãe de Ná. Ela consegue ver o futuro e, juntando todos os seus conhecimentos místicos e a sua observação atenta sobre o comportamento de Edu Guedes, ela chegou à conclusão que ele, além de morder a fronha nas horas vagas, ainda tá usando a Ana Hickman e vai dar o gosto nela logo só pra viver uma louca história de amor com outro homem. Seria interessante ver isso, né? Acho que o ex-marido da Ana Hickman iria se sentir aliviado e até vingado de certa forma, mas ia continuar pobre. E o que eu achei mais interessante, que essa senhora aí do vídeo desenvolveu esse dom sobrenatural pra fazer esse tipo de previsão. Será que não tinha uma coisa mais relevante, não, minha senhora, pra poder revelar aqui pra gente? Será que é por causa do jeitinho do Edu Guedes? Eu mesmo, por exemplo, sempre achei o Edu Guedes um cara sensível, e pelo fato do cara trabalhar com receita e com programa matinal na TV, não era preciso ter dons sobrenaturais para ter uma certa desconfiança de Edu Guedes. E eu acho que essa senhora aí talvez tenha levado essas características do Edu Guedes em consideração na hora de fazer essa revelação bombástica. Por que ela não revela uma coisa relevante? E você viu que ela validou essa previsão que ela fez aí, contando uma outra que ela fez no passado, acertadamente, dizendo que o ex-marido da Jojo Todinho também era do ramo. E vamos ser sinceros aqui, quem tinha dúvida quanto ao ex-marido da Jojo Todinho? Eu mesmo já fiz um vídeo dele há muito tempo atrás, aquela época que ele tinha se separado da Jojo Todinho, em que ele fez um vídeo só chorando, não falou uma palavra, e ali ele já dava os primeiros sinais que alguma coisa errada não estava certo. E para isso, não precisa ser a mãe de Ná, né, minha senhora? Não precisa saber ver o futuro. E tem outra, o que isso vai mudar na nossa vida? O que esses dois rapazes aí fazem na intimidade? Mas mesmo assim eu gostaria de deixar registrado aqui, vai que realmente Edu Guedes se revele ser um cara apreciador de outros rapazes, e eu vou fazer questão de dar os créditos a essa senhora, mesmo essa previsão sendo completamente inútil, mas ela vai demonstrar que ela realmente tem talento e a gente vai ter que se curvar diante a mediunidade dela. Só que eu ainda assim custo acreditar que uma entidade sobrenatural viria de não sei aonde para revelar essa senhora aí que tem um famoso que provavelmente gosta de namorar pelo bumbum. Eu não sei exatamente como funciona esse tipo de adivinhação, se ela pede ajuda aos deuses para receber esse tipo de informação, ou se não ela tem aquele jogo de cartas em que ela vira uma carta e consegue saber exatamente o que vai acontecer no futuro. E se for esse negócio de carta, eu queria saber qual carta que revela isso, que a pessoa é uma apreciadora de trolhas. Imagina só, essa tia Neide aí tá mexendo lá com a mão nos olhos, se concentrando toda, aí de repente ela vira uma carta que representa uma chapeleta. E a hora que essa vidente viu a carta, automaticamente ela pensou, Edu Guedes, quem mais seria, né? Mas tudo bem, né, pessoal? Vamos respeitar os dons sobrenaturais extremamente questionáveis da tia Neide aí. Mas dando uma pausa na zoeira e falando sério agora, eu acho que as pessoas devem ser respeitadas independente das suas preferências íntimas. Eu acho que o Edu Guedes, apesar das evidências, não é desse tipo aí que a tia Neide aí fez a previsão, e se fosse também não ia ter problema nenhum. Eu só achei engraçado a pessoa parar o dia dela pra fazer um vídeo desse, e todo o meu respeito aí ao Edu Guedes, ao ex-marido da Jojo Todinho, e o que eu tô falando aqui vale também pro próximo vídeo que você vai ver. Pyong, presta atenção, você é contra ou a favor do fio terra? Peraí.
Isso é uma pergunta individual para mim ou, tipo, no contexto de... Se você é contra ou a favor. Eu sou Se você super quer a responder, favor. favor. Super, gosto. Uma voz estoura, homem. Super a favor? Se o cara falasse que ele é mais ou menos a favor, já seria meio complicado, né? Mas só pela demora e só por ele ter hesitado em responder, já deu pra perceber que, na verdade, ele é um grande apreciador dessa prática. Provavelmente, a hora que a mãe de Ná do vídeo anterior vê esse rapaz dando essas declarações também, ela vai fazer outra previsão bombástica. Quem diria, né? Recentemente eu gravei um vídeo de Thiago Schultz recebendo 2 especialistas nesse tipo de coisa. E esse tema tá sendo trazido à tona ultimamente, pra mim mesmo tá aparecendo direto isso, não sei porquê. Eu mesmo tô de boa desse negócio de fio terra, mas quando você assiste a um vídeo de uma pessoa falando sobre isso, o algoritmo entende que você também gosta e só vai jogando, né? Só sugerindo pra ver se o cara se interessa mesmo por esse tipo de coisa. Aí alguém desavisado ou algum homem na dúvida pode começar a ver várias vezes esse tipo de vídeo e isso plantar uma sementinha na cabeça dele, igual o homem que gosta de ver a sua esposa saindo com outros caras. Eu acho que isso acontece da seguinte forma: as pessoas começam a falar sobre isso na internet, começa a virar um assunto até meio que natural, deixa de ser um tabu e automaticamente as pessoas começam a se acostumar com esse tipo de ideia. Inclusive eu acho que receber um fio terra e gostar de ver a esposa ensalsichando com outros caras são duas coisas que andam juntas. O cara que gosta de ver a sua esposa passando por essas situações e o cara que gosta de ser aterrado eventualmente, eles estão lado a lado. Eu acredito que o maridão que aceita que a mulher tome uma martelada de outros homens, ele tá a um passo de entrar na jogada também. Esse tipo de curiosidade pode ocorrer em algum momento. Provavelmente o cara já deva ter tomado um fio terra e naquele momento, no êxtase total de ver a esposa sendo martelada, alguns maridos acho que falam assim, agora é minha vez. E por que isso acontece? Na minha opinião, é porque hoje em dia, na nossa sociedade, estão querendo desconstruir esse negócio de marido e mulher, casamento, tradicionalismo, e o que tá na moda é o cara falar sobre fio terra. Inclusive aí um grande abraço para Thiago Schultz, que teve o cuidado de chamar os 2 especialistas lá no podcast dele, e Cuckold também. Quando você vê um vídeo falando sobre isso, começam a aparecer vários outros de maridos que hoje em dia não faz nem questão de esconder o rosto, falando com a maior naturalidade que foi um sonho que ele realizou, e geralmente é o marido que sugere isso para as esposas, que muitas vezes acabam aceitando também. Eu já fiz vários vídeos de casais falando sobre isso, e isso se deve ao fato justamente por isso que eu falei. Não querem mais que a família tradicional bostileira seja vista como uma coisa positiva. Muito pelo contrário, o legal hoje, o moderno, o que chama atenção, o que dá visualização e engajamento é esse tipo de história aí. Mas mesmo assim eu ainda fico curioso, o que o pessoal ganha em desconstruir a imagem do homem, normalizando esse negócio de fio terra e cuckold. Eu já vi até especialistas, doutores, que estudaram sobre o assunto, falando que essa região no corpo do homem, o buraco da bala, é uma parte muito sensível e que os caras gostam, e que o homem que não gosta na verdade é preconceituoso e tá de brincadeira, né? Como que tomar uma dedada pode ser melhor do que ganhar um garga, por exemplo? Isso aí só serve para convencer pessoas que já têm essa dúvida e têm uma certa abertura para esse tipo de assunto. Ou seja, são os caras que sempre quiseram, mas estão esperando uma comprovação científica, uma autoridade no assunto vir e poder confirmar isso de alguma forma, falando que é normal e tudo. Aí de repente o cara, curioso, pede pra esposa esse negócio e eu acho que fica feio. Depois a esposa começa a olhar pra outros caras, perde a admiração pelo marido ou namorado dela e os caras reclamam. Igual esse rapaz aí do vídeo, por exemplo, não é que ele gosta, ele ama. Se não tiver o fio terra, é amiga. Aí fica difícil, né? Só que por outro lado também, eu não acredito que se a pessoa começar a ver vídeos falando sobre isso, uma hora ou outra ela vai sentir uma certa coceirinha e uma curiosidade pra saber como é que é. Creio que isso é uma coisa que já nasce com o homem. Se ele tem vontade de fazer isso, ele vai fazer mesmo, independente de qualquer coisa. Mas tá bom, já que ele gosta tanto, quem somos nós pra discordar? E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, de forma respeitosa. Se inscreva no canal, ative a sinetinha, junte-se ao Bolivariano no clube de membros e também conheça o nosso grupo no Face que chama Hackeando a Matrix. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!